Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje a liturgia nos convida a meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Pai Nosso. Hoje a liturgia nos convida a debruçar-nos sobre a oração mais importante que existe, a oração de Jesus. São breves frases que condensam com uma profundidade imensa o que é mais importante na vida, o que conta para um discípulo de Jesus. Trabalhar e desejar que Deus seja santificado, honrado, conhecido, amado, adorado. Que o seu reinado se realize no meio de nós. Que o reino de Deus aconteça na nossa vida e na vida das pessoas ligadas a nós. E para isso é necessário que a nossa vontade seja a sua vontade. Que nós renunciemos às nossas fúteis vontades para aderir totalmente com o coração e a vida à vontade de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algum tempo atrás, Papa Francisco fez várias catequeses sobre o Pai Nosso e hoje nós vamos utilizar alguns trechos do que ele disse. Com uma linguagem simples e profunda, o Papa nos introduz nesta grande oração de Jesus, a única que ele nos ensinou. Assim fala Papa Francisco. Hoje iniciamos um ciclo de catequeses sobre o Pai Nosso. Os Evangelhos nos transmitiram alguns retratos muito vivos de Jesus como homem de oração. Jesus rezava. Apesar da urgência da missão e a exigência de tantas pessoas que o reivindicavam, Jesus sentia a necessidade de se afastar na solidão e de orar. Jesus orava com intensidade nos momentos públicos, partilhando a liturgia do seu povo. Mas procurava também lugares afastados, separados do turbilhão do mundo, lugares que permitissem entrar no segredo de sua alma. É o profeta que conhece as pedras do deserto e sobe os cimos dos montes. As últimas palavras de Jesus, antes de expirar na cruz, foram palavras dos Salmos, isto é, da oração, da prece dos judeus. Rezava com as orações que a mãe lhe havia ensinado. Jesus orava como todos os homens do mundo, e, no entanto, no seu modo de rezar,
havia também um mistério, algo que certamente não escapava aos olhos dos seus discípulos. Se nos evangelhos encontramos aquela súplica tão simples e imediata, Senhor, ensina-nos a rezar. Eles viam Jesus rezar e tinham vontade de aprender a orar. Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus não se recusou. Não era ciumento da sua intimidade com o Pai, pois veio precisamente para nos introduzir nesta relação com o Pai. E assim torna-se mestre de oração dos seus discípulos, como certamente quer ser para todos nós. Também nós devemos dizer: Senhor, ensina-nos, ensina-me a rezar. A oração do Pai Nosso afunda suas raízes na realidade concreta do homem. Por exemplo, faz-nos pedir o pão de cada dia, pedido simples, mas essencial, o qual diz que a fé não é uma questão decorativa ou um acessório separado da vida, que intervém quando todas as outras necessidades foram satisfeitas. A oração começa com a própria vida. A prece, ensina-nos Jesus, não começa na existência humana, quando o estômago está cheio. Ao contrário, existe onde quer que haja um homem qualquer que tem fome, que chora, que luta, que sofre e se pergunta por quê. A nossa primeira prece, num certo sentido, foi o choro, que acompanhou o primeiro respiro no momento do nascimento. Naquele choro de recém-nascido, anunciava-se o destino de toda a nossa vida, a nossa fome contínua, a nossa sede perene, a nossa busca de felicidade. Jesus, na oração, não quer apagar o humano, não o quer anestesiar, não quer que moderemos as perguntas, nem os pedidos, aprendendo a suportar tudo. Ao contrário, quer que cada sofrimento, qualquer preocupação, se projete rumo ao céu e se torne diálogo. Depois de ter conhecido Jesus e ouvido a sua pregação, o cristão já não considera Deus como um tirano que deve temer. Já não tem medo, mas sente florescer no seu coração a confiança em Deus. Pode falar com o Criador chamando-o Pai. A expressão é tão importante para os cristãos que muitas vezes se conservou intacta na sua forma originária, Abba. É coisa rara que no Novo Testamento as expressões aramaicas não sejam traduzidas em grego. Devemos imaginar que nestas palavras aramaicas tenha permanecido como que gravada a voz do próprio Jesus. Respeitaram o idioma de Jesus, era difícil traduzir. Na primeira palavra do Pai Nosso, encontramos imediatamente a novidade radical da oração cristã. Não se trata apenas de usar um símbolo, neste caso a figura do Pai, relacionado com o mistério de Deus. Ao contrário, trata-se de ter, por assim dizer, a interioridade de Jesus derramada em nosso coração. Ter o coração de Jesus dentro do nosso. Se realizarmos esta operação, poderemos recitar verdadeiramente o Pai Nosso. Dizer Abba é algo muito mais íntimo e mais comovedor do que simplesmente chamar a Deus Pai. Eis por que motivo alguém propôs traduzir esta palavra aramaica original, Abba, como papai ou pai querido, paizinho. Em vez de dizer Pai Nosso, podemos dizer meu pai, papai, paizinho. Vamos continuar a dizer Pai Nosso, mas com o coração somos convidados a dizer papai, paizinho, pai querido. A ter com Deus um relacionamento como de uma criança com o seu pai,
que diz: papai, paizinho. Com efeito, estas expressões evocam afeto e calor, algo que nos projeta no contexto da infância, a imagem de uma criança completamente envolvida pelo abraço de um pai, que sente ternura infinita por ela. E por isso, caros irmãos e irmãs, para rezar bem, é necessário chegar a ter um coração de criança, não um coração autossuficiente. Assim não se pode rezar bem. Como uma criança no colo do seu pai, do seu papai, do seu paizinho. Mas certamente são os evangelhos que nos introduzem melhor no sentido desta palavra. O que significa para Jesus esta palavra? O Pai Nosso adquire sentido e cor se aprendemos a recitá-lo depois de ter lido, por exemplo, a parábola do Pai Misericordioso, do capítulo 15 de Lucas, isso que nós chamamos de filho pródigo. Imaginemos esta prece pronunciada pelo filho pródigo, depois de ter experimentado o abraço do seu pai, que tinha esperado por muito tempo. Um pai que não se recorda das palavras ofensivas que o filho lhe havia dirigido. Um pai que agora lhe faz entender simplesmente a falta que sentia dele. Assim descobrimos como aquelas palavras adquirem vida e força. E nos interrogamos: como é possível que tu, ó Deus, conheças unicamente o amor? Tu não conheces o ódio? Não, Deus responderia. Eu só conheço o amor. Onde estão em ti a vingança, a pretensão de justiça, a raiva pela tua honra ferida? E Deus responderia: eu só conheço o amor. O pai daquela parábola tem modos de agir que recordam muito o espírito de uma mãe. São sobretudo as mães que perdoam os filhos que as ofendem, que não interrompem a empatia em relação a eles, que continuam a amar, mesmo quando eles já não mereceriam mais nada. É suficiente evocar esta expressão, Abá, para que se desenvolva uma prece cristã. E nas suas cartas, São Paulo segue este mesmo caminho, e não poderia ser de outra forma, porque é a vereda ensinada por Jesus. Esta invocação contém uma força que atrai o resto da oração. Deus procura-te, mesmo que tu não o procures. Deus ama-te, ainda que tu o tenhas esquecido. Deus vislumbra em ti uma beleza, não obstante tu penses que desperdiçaste inutilmente todos os teus talentos. Deus é não só um pai, mas é como uma mãe, que nunca deixa de amar a sua criatura. Por outro lado, há uma gestação que dura para sempre, muito além dos 9 meses da gestação física. Trata-se de uma gestação que gera um circuito infinito de amor. Para o cristão, rezar significa dizer simplesmente Abá, dizer papai, paizinho, pai, mas com a confiança de uma criança. Pode ser que também a nós aconteça percorrer sendas distantes de Deus, como aconteceu com o filho pródigo, ou então precipitar numa solidão que nos faz sentir abandonados no mundo, ou ainda errar e ficar paralisados por um sentido de culpa. Nesses momentos difíceis, ainda podemos encontrar a força para rezar, recomeçando com esta palavra, Pai, mas dita em sentido terno de uma criança, Abá, papai. Ele, Deus, não esconderá o seu rosto. Recordem bem, talvez alguém tenha dentro de si coisas desagradáveis, que não sabe como resolver,
tanta amargura por ter feito isso, aquilo. Deus não esconderá a sua face. Ele não se fechará no silêncio. Diga, Pai, e Ele te responderá. Você tem um pai. Sim, mas eu sou um delinquente. Mas você tem um pai que te ama. Diga, Pai, comece a rezar assim, e no silêncio Ele nos dirá que nunca nos perdeu de vista. Mas, meu pai, eu fiz isso. Nunca te perdi de vista, vi tudo, mas permaneci sempre ali perto de ti, fiel ao meu amor por ti. Esta será a resposta. Nunca se esqueçam de dizer, Pai, obrigado. A reflexão do Papa é muito mais aprofundada e quem deseja pode encontrá-la no link que vem em anexo a este diário. Mas agora podemos ouvir novamente da boca de Jesus como nos relacionar com Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos dedicar um minuto para escolher um propósito desse dia que nos ajude a viver na intimidade com o nosso Pai querido.
Pai nosso. Meu Pai querido, paz e alegria a todos. Abba, Pai, paz e alegria a todos. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a Ti. Não me deixes ir para longe de Ti, pois não sei viver sem o Teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a Ti. Não me deixes ir para longe de Ti, pois não sei viver sem o Teu amor. Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem Ti. Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem o Teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a Ti. Não me deixes ir para longe de Ti, pois não sei viver sem o Teu amor. Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem Ti. Meu Pai, meu Pai,